Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque tem reforços anunciados, o caso José Martínez ainda segue rendendo, teve reunião e tudo mais, e a escalação para o jogo diante do Bragantino. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Você já está inscrito no canal? Você sabia que não custa nada? Você não tem que pagar dinheiro, fazer um Pix, colocar o número do cartão de crédito, nada, é só ir no botãozinho ali de inscrever-se e me ajudar a crescer cada vez mais aqui o canal, pra gente postar conteúdos todos os dias. Obrigado pela tua ajuda. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu preciso te dizer é que com a rodada em andamento, neste momento o Corinthians é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Isso nem deveria render pauta e manchete, porque, afinal de contas, o Corinthians tem apenas um jogo disputado no campeonato, perdeu esse confronto, tem 2 jogos a menos do que a maioria das equipes, e, por exemplo, se ele ganha esses 2 jogos a menos, ele estaria hoje na 3ª colocação. Então é um começo de campeonato, mas para efeito de, enfim, curiosidade, neste momento o Corinthians é o lanterna do Campeonato Brasileiro, é o 20º colocado. Mas joga diante do Bragantino nesta quinta e tem um jogo diante do Atlético Paranaense que foi adiado lá por conta da Supercopa, e aí, na verdade, o do Capivariano foi adiado e empurrou esse jogo do Furacão um pouco mais para frente, 19 de fevereiro. Mas vamos lá. Não é motivo para preocupação, mas eu preciso dizer que o Campeonato Brasileiro ele não pode ficar em segundo plano, porque eu já vi esse filme algumas vezes, você vai deixando passar e quando chega lá numa encruzilhada, num momento crucial do ano, você pensa assim, aqueles pontos perdidos, desperdiçados lá no começo, porque eu estava cuidando da Copa do Brasil, do Brasileiro e agora do Estadual, podem me prejudicar. Mas não é o caso, especialmente porque o Corinthians tem priorizado, inclusive, o Brasileirão. A tendência é que o Dorival Júnior coloque um time titular, repetindo o time do derby. Inclusive, esse time titular foi titular no derby porque se tratava de um derby. Fosse um jogo regular de Campeonato Paulista, provavelmente ele teria feito as suas experimentações, as suas preservações. Tem jogo agora na última rodada contra o São Bernardo e a tendência, inclusive, mesmo o Corinthians não classificado, é que aí o Dorival perceba quem tá bem ou mal fisicamente, dê uma rodada no elenco, para que ele não possa colocar titulares de 3 em 3 dias. Isso seria insano. E no meio da semana que vem, aí tem o Atlético Paranaense na quinta-feira. Então, o Campeonato Brasileiro não é que você deva se preocupar, porque, repito, o Corinthians tem apenas um jogo disputado e os outros times têm 3, mas ele exige uma certa atenção e é isso que o Corinthians vai fazer nessa quinta diante do Bragantino. O time deve ser o Hugo Souza, Mateuzinho e Matheus Bidu, Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique na defesa, meio de campo com Raniel, Matheus Pereira, André e Breno Bidon, Memphis e Yuri Alberto. O André Carrilho, ele participou dos treinos de forma parcial nos últimos dias, então ele não deve, se for relacionado, não tem condições de 90 minutos e por isso que a gente não coloca ele como titular ou dentro da relação. Obviamente tem outros desfalques, incluindo José Martínez, que agora vai desfalcar o time por toda a temporada. Durante o dia, o Corinthians se reuniu, dia passado, com o seu departamento jurídico, com membros da diretoria, com toda a cúpula alvinegra, para tentar entender o que pode e o que não pode fazer. É um dilema, como eu já disse para vocês, o Corinthians está tentando averiguar de todas as formas quais são os argumentos que o jogador teria numa possível disputa jurídica, Será que ele tinha avisado o clube de que estava com dores no joelho, com uma possível lesão, de que ele teria uma potencial contusão e por isso, o Corinthians, sabendo disso, foi um pouco negligente até no processo e isso daria ao jogador o direito, de, enfim, se machucar. Se ele avisou do jogo, não avisou, esse jogo amador lá, amistoso, que ele disputou na Venezuela no final do ano, lá, um pouquinho antes do ano novo. Então, assim, são muitas variantes, tem um exame para você detectar em que momento aconteceu essa lesão? Não existe. Você não consegue detectar em que momento ela aconteceu. Então vai muito de relatos, conversar com o atleta. Provavelmente o clima não seja tão amistoso nesse momento, então você vai tentar um acordo, uma rescisão amigável. Será que vai ser interessante para o jogador isso? Se o jogador bater o pé, você não vai ter muito o que fazer. A FIFA não permite que você encerre o contrato com um jogador que está lesionado, ou seja,
Corinthians está com um pepino dos grandes e vai ter que resolver. E por isso uma série de reuniões estão sendo feitas para que o Corinthians tenha um aparato jurídico para poder fazer essa rescisão da melhor forma possível. Esse é o caminho nesse momento, para que o Corinthians consiga uma rescisão. Com o jogador lesionado fica um pouco mais difícil, mas é esse o caminho que o clube está tentando encontrar nesse momento. Que loucura, hein? José Martínez, meus parabéns. Cara, gerou um caos danado, 35 dias para voltar depois das férias, ou seja, e ainda assim com uma lesão de LCA, ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo, o que o tira da temporada. Que loucura. Bom, mas se tem saídas, ou pelo menos jogadores que não estão sendo utilizados, ou se pelo menos o Martínez é um cara que não vai ajudar o Corinthians esse ano, tem 2 reforços. Um deles, já bem conhecido, Fabrício Angileri, que assim, não vou falar em nome do jogador, né, ou pelo jogador, ou dizer que foi apenas o jogador que fez isso, porque a gente sabe que hoje é uma relação com o empresário, com o staff, né, mas houve uma crescida de olho aí, né. Ele termina a temporada titular, um jogador importante, muitas vezes foi titular como um terceiro zagueiro, foi titular na reta final do Paulista, isso sim, depois perdeu espaço para o Bidu, porque o Bidu realmente tecnicamente ascendeu, né, jogou muito melhor, mas o Angileri foi um cara importante, termina o contrato dele e os caras crescem o olho para renovar, aquela coisa toda, o Corinthians meio que tira o time de campo, né, dá aquela recuada estratégica, e ele, crente que teria outras propostas, elas não aconteceram. E aí veio o cão arrependido, né, aquela coisa toda, tipo, vamos conversar, tô vendo aí que o Hugo machucou, que tal aí? Pô, tô aqui, né? Já conheço o clube, o Dorival, aquela coisa toda. Eles reconsideraram, entraram num acordo e ele foi anunciado até o fim de 2026. Já deu até entrevista para a Corinthians TV, falando que, né, tá muito satisfeito, muito feliz, né? Voltando a treinar com os companheiros, aquela coisa toda. E é curioso, porque a informação do Corinthians é que em breve ele estará à disposição. Ele já foi inscrito no Paulista, mas que em breve estará à disposição. Então, acho até que ele pode aparecer no domingo, diante do São Bernardo, talvez não contra o Bragantino, mas no domingo pelo Campeonato Paulista. E o outro anunciado foi justamente do meio-campista Alan, ex-Flamengo, na verdade pertence ao Flamengo, ele está emprestado, com uma opção de compra, inclusive citada na nota do Corinthians, de 2 milhões de euros ao final desse contrato de empréstimo, em que o Corinthians não paga nenhuma compensação ao Flamengo, apenas os seus salários de forma integral. Ele foi anunciado, foi confirmado e também já concedeu entrevista dizendo que ele tinha um sonho de jogar no Corinthians, que era uma meta, uma realização, que ele agora veio para um time campeão, né? Ele falou isso, inclusive no aeroporto, né? Que isso também dá uma responsabilidade muito grande. Ele, apesar de não ser destaque, titular absoluto, foi multicampeão também pelo Flamengo, onde ele passou, e chega agora no Corinthians, que tem uma pressão danada, mas para um setor que, vejam só, já não tem mais Martínez, não tem mais Maicon, tem aí o Matheus Pereira que recém chegou aproveitando a oportunidade, enfim, e pedido de Dorival, né? Então o Alan chega para ajudar nesse processo, para quem sabe talvez até disputar titularidade com o Ranieri, com o Matheus Pereira, enfim, nessa abertura de meio campo. Acho que é um jogador que, se tiver o dinamismo que ele já demonstrou em outros momentos, pode ajudar e muito. E aí, com relação à nota oficial do Corinthians anunciando, o Angileri, ele disse, a nota disse que em breve estará à disposição. A nota sobre o Alan diz que ele já está à disposição. Então, ele vinha treinando, né? Não tem por que ser diferente. Pode ser que a gente já veja ele alguns minutinhos diante do Bragantino, e especialmente no Paulista no final de semana, já que ele também foi inscrito. Elenco. O Corinthians precisa de elenco. E é importante nesse momento, ainda mais com uma sequência tão grande de jogos, uma necessidade de você ter que pontuar no Brasileiro e ter um jogo decisivo no Paulista, você tem que ter elenco. E é isso que o Corinthians está buscando, mesmo com toda a dificuldade, com toda, questão financeira batendo na porta aí. Você tem que usar a criatividade para poder dar uma robustez maior ao elenco. É o que o Corinthians está fazendo, é o que o Dorival queria. Então, a partir de agora, a gente vai entender de que maneira esses jogadores podem acrescentar. Jogo contra o Bragantino, na Neoquímica Arena, não é fora de casa não, necessidade muito grande de 3 pontos aí, até para jogar para lá qualquer desconforto, né? Porque olhar a tabela, ver o time na zona do rebaixamento, na lanterna, é duro, hein? É duro, por mais que não signifique muita coisa, porque estamos falando de um começo de campeonato, mas é sempre bom despachar essa situação, né? Dar uma
uma subida ali na tabela, uma respirada para poder, enfim, o trabalho ser desenvolvido, mas sem nada que assuste. E o brasileiro cansou de assustar o torcedor do Corinthians nos últimos anos. Que não seja assim dessa vez. O caso Zaccaria. O Fabinho Soldado, que tanto criticamos, você, Léo, o maior crítico, eu talvez o segundo, sei lá qual a posição. Mas aqui no canal nós criticamos muito o Fabinho Soldado. E o que criticamos, nós tínhamos razão. E o que elogiamos, o que tinha que ser elogiado, a gente elogiou. O Fabinho Soldado, o Memphis já tinha tentado trazer o Zaccaria com ele, me contaram. E ele falou, não, aí não, Memphis. Aí vai pegar mal, né, irmão? Aí não dá, não tem jeito. Então assim, pode falar o que for do Fabinho Soldado, mas ele era um cara mais duro. Entendeu? Então, isso que eu tô trazendo pra vocês é exclusivo. O que o Memphis... E ó, gente, eu não tô aqui pra virar hater do Zaccaria. Até porque se esse cara jogar bem, vai vir todo mundo pra cima de mim. Eu não quero isso. E o menino não tem culpa de nada. Menino não, né? O homem, né? O rapaz. O que eu estou criticando até agora são os moldes da contratação. E o que mostra também a minha imparcialidade, a minha integridade, a minha honestidade. Porque eu só estava elogiando a gestão. Porque eu estava vendo muita coisa boa. E tem muita coisa boa para elogiar. Só que as pessoas se enganam, e talvez você se enganou. Você que é mais novo, talvez você tenha se enganado. Mas os mais velhos vão lembrar que eu comecei elogiando o Duílio, e depois o Duílio nunca mais atendeu meu telefone, porque era pau na máquina. O Augusto, eu dei o tempo que ele precisava, comecei a falar com ele. Ele falou algo pra mim lá da Emirates, lembra que eu falei que ele permitiu que eu falasse que... Enfim, eu cortei relação com o Augusto. Eu não tô falando que eu vou cortar a relação com essa diretoria, não é isso. Não. Eu sou jornalista, tem que ter um contato. Eu só estou dizendo que eu, Samir Carvalho, que estou aprovando até agora o trabalho do Osmar Stabile, não gostei da contratação do Zaccaria, entendeu? Dos moldes da contratação. Não é normal. Eu espero que ele jogue bem. Sério, vou torcer por ele. Não tem problema, depois eu seguro o rojão aqui, porque as pessoas entendem tudo errado. Os moldes da contratação, cara, não figuram profissionalismo. Não definem profissionalismo. É o que nós estamos esperando do Corinthians e cobrando sempre. Nós contratamos um jogador que o camisa 10 indicou. Tá? O camisa 10, ele indicou para o Fabinho Soldado não quis. Ele indicou para o Marcelo Paes e conseguiu. O que ele não conseguiu com o Soldado, ele conseguiu com o Marcelo Paes. Então eu não tô aqui, o Zaccaria não deve vir, não. Mas assim, a maneira que se contratou não é legal, velho. Não é legal. Entendeu? E aí, velho, infelizmente o pessoal adora um gringo e eu fico recebendo crítica por causa disso. Cara, mas se você gosta realmente do Corinthians e gosta, né, das coisas que as coisas realmente tenham coerência, cara, você tinha que estar comigo nessa. Cara, sincero, eu não entendo quem não tá comigo nessas críticas que eu tô fazendo. Pô, você não gosta do Corinthians, você não quer coerência? Cara, o Corinthians tá bonitinho. De repente o Corinthians vai e traz um jogador que simplesmente foi o camisa 10 que escolheu, que é amigo dele. Não tá certo, velho. Mas beleza, tá tudo certo. Entendeu? Tá tudo certo. Eu tô vendo o lado do clube. Beleza? Agora, se ele chegar amanhã e for muito bom, pô, beleza. Aí, Samir, tu falou, o cara é craque. Espero que seja. Não faz sentido. Não faz sentido você trazer um cara que jogou os últimos 2 times dele foi na China. O camisa 10 já tinha pedido pro antigo gestor de futebol do Corinthians. Agora pediu pro outro e conseguiu. Entendeu? Que o outro tá assim com ele. Beleza, velho. Vamos ver se ele vai conseguir, então, manter o Memphis agora. Que me faça um contrato bom, pelo menos. Entendeu? Se tudo isso é pra querer renovar com o Memphis, que eu não sei se é minha opinião que eu tenho direito a dar. Se tudo isso é pra renovar com o Memphis, legal. Que renove bem renovado.
Com um belo de um contrato, com 2 milhões por mês, que é o que o Memphis merece. 2 milhões de reais por mês, 2 milhões e meio no máximo, é o que o Memphis merece. Se quiser renovar com ele, se tudo isso é para persuadir o jogador, para tentar agradar o jogador, faz parte dos negócios, beleza. Então consiga um bom contrato, uma boa renovação. Totalmente sem sentido, igual a contratação do Hector, que a gente criticou a contratação do Hector. Cara, se eu critiquei o Augusto Melo pela contratação do Hector, eu tenho que criticar o Zaca. Entendeu? E eu espero que o Zaca seja zica. O Zaca é zica, eu espero. Aí, ó, Samir, pelo amor de Deus, pare de plantar crise dentro do clube. Entendeu? É isso, velho. Isso que me chateia. Isso que me chateia. Eu elogio, eu sou passapano. Eu faço a primeira crítica, eu planto crise. Você imagine se eu for virar um comunicador preocupado com a opinião das pessoas. Que vida eu vou levar? O pedido foi pro Marcelo Paes, que levou pro Renan, que fez lá tá aprovado, voltou, tá contratado. A conversa começou na sexta, definiu no sábado, no domingo o cara já tava aí. Dentro do Corinthians, a conversa é que é a contratação mais rápida da história do clube, bateu todos os recordes. Entendeu? Bateu todos os recordes. A mais rápida da história. O Alan se arrastou. Tem um monte aí. Não chega, tá, gente? Porque eu não quero ficar com imagem que tá perseguindo alguém. Eu não quero ter essa imagem, entendeu? Não quero ter essa imagem. Eu só quero ter direito à minha opinião com as informações que eu tenho. E você pode ver que o negócio é tão complicado que ele já foi aprovado nos exames. Ele já tá treinando, mas ele não foi anunciado. Os outros que chegaram depois, como o Alan, já foi anunciado. Por quê? Porque eu sei a verdade e conto pra vocês. Rolou um clima ruim lá, sabe? Entre muita gente por causa dessa contratação. Entendeu? E eu já contei pra vocês em relação a valores, em relação a como foi contratado, da maneira que foi, tudo. Pode ver que é o único que não foi anunciado ainda. Era pra ter sido o primeiro a ser anunciado. Ele acertou antes do Anchileri e antes do Alan. E aqui você fica sabendo tudo, porque eu te conto tudo. Entendeu? Agora, se ele realmente rabiscar lá, assinar, nós vamos apoiar. A partir do momento que o Zaccaria, eu prometo pra vocês que o Zaccaria for anunciado, eu paro de falar. A não ser que ele jogue muito mal, aí eu vou voltar a falar, eu vou voltar a falar com força. Fala, torcedor corintiano, vamos atualizar as notícias do Timão, né? Trazendo aí a respeito do Zaccaria Labiade aí, que o Samir Carvalho tá falando a respeito de uma contratação aí muito polêmica dos bastidores do Corinthians aí. Acredito que como os moldes aí da contratação aí a respeito de Memphis Depay, que indicou Marcelo Paes, tá fazendo a amizade ali, tá junto com o Memphis ali, não sei por que até o Fabiano Soldado recusou essa contratação, então isso pegou muito mal aí. O jogador parece que já tá aprovado nos exames, se eu não me engano já tá até treinando, como o Samir Carvalho falou, e não foi anunciado por conta que essa contratação aí tá pegando muito mal. Queria saber o que é que você acha, o que é que você pensa a respeito desse jogador, se você concorda, você aprova com essa contratação, se vale a pena mesmo. Se eu não me engano, o jogador vai ganhar R$1 milhão. Então, se o jogador jogasse bem, eu até não falaria nada. Mas se for uma contratação só para ser mais um ali, e igual o Hector Hernandes, é um grande erro aí. Então, vamos esperar, né? Só vendo para ter certeza. Nem o Dorival Júnior quis o jogador, nem o Dorival Júnior pediu a contratação, então chegaram e contrataram aí com aval do Memphis. Então bora ver o que acontece a respeito dessa contratação aí, vamos ficar ligado aí. E o Anchileri aí já foi anunciado, né? Queria saber o que você acha. Deixa seu like, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!